E aí, pessoal, estamos ao vivo aqui mais uma vez às 12h50, horário de Brasília, no nosso programa A Melhor Família do Mundo. Então sejam bem-vindos mais uma vez ao vivo aqui com a gente no nossa página do Facebook, Como Educar Seus Filhos. Então espero que vocês todos estejam conseguindo nos assistir, me assistir, me ver, me ouvir. Então se vocês estão conseguindo me ouvir, só para que eu possa ter certeza aí que está tudo bem com a transmissão, vão digitando um oi aí, para que eu saiba que está tudo bem com a transmissão. O pessoal já começa a entrar na sala aí. Muito bom, pessoal. E aí, como é que foi ontem? Como é que foi o dia ontem? Vamos para mim, vão dizendo aí se vocês estão conseguindo botar em prática aí as nossas dicas, as nossas tarefas, nossos exercícios. Tá muito bom, pessoal. Todo mundo entrando na sala aí. Aline entrando, Juliana entrando, Karina Azevedo também aqui com a gente hoje. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Então, pessoal entrando, Vandina entrando com a gente, André e Arthur. Agora, não tô olhando se vocês estão conseguindo me ver bem e me ouvir bem. Então, escrevam para mim aí, por favor, para que eu saiba que tá indo tudo certo com a nossa transmissão. Então, pessoal agora escrevendo assim, tá tudo ok. Tudo ok. Ótimo, muito bom, pessoal. Está travando um pouco, mas não sei se é daqui ou se é daí. Juliana, vamos ver. Beleza. Cássio Oliveira falou que cumpri nos 90 minutos, 2 dias sem reclamar. Muito bom, Cássio. Excelente. Charles e Alessandra de Dublin. Eu acho que vou estar em Dublin, vou estar aí em Dublin em agosto, hein, pessoal. Em 21 a 26 de agosto eu devo estar aí. Tá bom? Então vamos falando aí. A gente vai se falando para ver se vai se concretizar essa minha ida a Dublin. Para que a gente se encontre aí. Vai ser bacana. Denise Rocha falando que acordou com 5, 4, 3, 2, 1. Muito bom, Denise. Claudiana falou que tá mais ou menos o som e a imagem. Vamos ver. Parece que a transmissão tá estabilizando ainda. Ótimo. Eliane falou que tá reclamando menos e tá conseguindo fazer os 90 minutos. Muito bom, Eliane. Tá falando que tá fazendo a diferença fazer os 90 minutos. Muito bom. Paulo José, ainda vamos prosseguir nossa missão. Estamos juntos aí todo dia. Muito bom, pessoal. Então vão compartilhando aí esse vídeo. Vão deixando aí as dúvidas também, sugestões, tá bom? Muito bem. Luma aqui com a gente. Felipe Garcês também. Aline Diogo falando que as dicas estão melhorando a harmonia da casa. Poxa, excelente, Aline. Muito bom isso aí, tá? Hoje a gente vai falar sobre 10 dicas básicas para o sono das crianças. Assim, lendo os comentários, tanto no Facebook e no YouTube, tem uma grande prevalência de perguntas, né, nesse campo do sono das crianças, né? Como ajudar, como melhorar. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Então, falou que tá tudo funcionando, tá? Ótimo. Falou que tá travando um pouquinho, mas como é que a gente pode resolver isso? Não tem como, né? Então aí a gente tem que contar com a infraestrutura dos nossos prestadores de serviço. Não tem muito como fazer diferente, né? Então, apesar de eu ter uma banda larga bem boa aqui, um link dedicado, para a gente poder, né, dedicar toda a transmissão para esse programa, às vezes pode ser que a coisa não ande bem, mas tudo ótimo. Então tá bom. Olinda aí com a gente também, tudo bem, Olinda? O pessoal falou que tá travando um pouquinho, mas outras pessoas falam que tá tudo ok, então beleza, vamos lá, vamos seguir. Então, Valéria Meller falou que da Alemanha, a gente da Alemanha, tudo bem, Valéria? Que legal. Ótimo. Muito bom. Outra coisa que eu queria que vocês escrevessem para que eu saiba, quem é meu aluno do curso, né? Harmonia Familiar e Afetividade Infantil, para eu ter uma ideia também. Se vocês puderem escrever também já hashtag aluno, bota alguma coisa aí para eu saber quem que é aluno, o que não é, para eu poder achar rápido. Também me ajuda, tá bom? Ótimo. O pessoal falando que está conseguindo colocar em prática aí o nosso exercício, isso é bom. Excelente, pessoal. Então, hoje a gente vai falar sobre os 10 princípios básicos sobre o sono das crianças, tá? Então, veja, esses 10 princípios básicos eles se encontram em muitos lugares, tá? Isso aqui foi validado pela Academia de Pediatria, tá bom? Então, são coisas que vão desde coisas muito simples, né, que a maior parte delas não tem uma grande novidade, mas o importante disso tudo é o seguinte, o importante desses 10 princípios básicos mas que cada uma dessas dicas, ou desses princípios isolados, né, o importante é a gente observar se a gente está conseguindo cumprir todos eles, porque é do conjunto, cumprir o conjunto deles que garante uma certa facilidade, uma maior harmonia, uma certa disposição para as crianças poderem dormir, tá bom? Então, o primeiro desses princípios, anota aí, o
primeiro desses princípios básicos é ter horário e rotina determinados para a hora de dormir, o que parece muito evidente, né? Muito simples, mas às vezes a gente não tem determinado, assim, a gente não sabe exatamente a hora que nossos filhos têm que ir para a cama. Então faz diferença a gente ter na nossa cabeça assim, olha, ele tem que estar dormindo às 8. Para isso, eu preciso de uma rotina que anteceda às 8 horas em meia hora, pelo menos. Então, às vezes 7h30 eu tenho que começar já a preparar a rotina. E vai ter aqui uma semana que a gente vai falar só sobre rotina de sono. Aqui, mais do que falar hoje sobre o que é a tal rotina de sono, como implementar a tal rotina de sono, eu acho que cada um pode escrever aí o que funciona, o que não funciona na casa de vocês, para que os outros lendo os comentários possam ter ideias também, né? Vocês podem escrever nas fotos, mas a gente vai falar disso mais detidamente ao longo, enfim, alguma semana programada lá para frente, tá? Mas o mais importante aqui é a gente ter estabelecido a hora e a rotina para a criança. Por quê? Por que a hora e rotina é importante? Porque criança não tem noção ainda de horário, de tempo, tá? A criança não sabe exatamente o que é 8 da noite, o que é 8h30 da noite, sobretudo se ela ainda não sabe as horas no ponteiro, as horas no relógio, não está alfabetizada, não sabe reconhecer ainda os numerozinhos, tá? Então, por que a rotina é importante? Por quê? Porque a noção de tempo para a criança, ela se dá na sucessão dos acontecimentos. Então, a criança não sabe o que é 8 da noite, mas a criança sabe que depois, por exemplo, de tomar banho, que depois escovar o dente, ou que depois ler uma história, ela dorme. Então, é na sucessão de eventos que a criança pega essa noção de instalação temporal. Por isso que a rotina é importante para a criança. Então, a gente janta, a gente escova o dente, a gente toma banho, não sei, cada um vai ter a sua rotina. A gente janta, escova o dente, toma banho, ao contrário, né? Janta, toma banho, escova o dente, põe o pijama, lê uma história, faz uma oração e dorme. Veja, é nessa sequência que a criança vai pegando a passagem do tempo. É essa sequência que dá para a criança esse princípio de ordem que a acalma, faz com que ela consiga adormecer mais rápido. Por isso que a rotina é tão importante, tá? Então, para a gente é bom ter uma hora definida, para que possa iniciar essa rotina, alcançar, né, 8 da noite, em determinado momento, por exemplo. Mas para a gente é importante a hora determinada e para a criança é importante a rotina. Tá bom? Porque assim ela alcança ali a calma e a previsibilidade. O segundo princípio básico é o seguinte: o horário de dormir e acordar deve ser aproximadamente o mesmo nos dias com aula e sem aula, tá bom? Não sendo útil, não sendo bom ter mais ou menos uma hora de diferença. Então, nos finais, imagina só que o filho ele vai dormir às 8 horas da noite, dia de semana. E no final de semana, já que ele não tem aula, tem que acordar no dia seguinte, ele vai dormir às 11, meia-noite, etc. Isso não é bom para a criança, porque a gente desestabiliza muito a percepção de tempo da criança. Ela acaba sofrendo bastante, acaba mudando o comportamento e acaba tendo dificuldade para adormecer melhor nos dias que tem aula, por exemplo, nos dias de semana. Então isso aqui é importante, né? Nos dias sem aula ou nos períodos de férias, ela ter um horário de dormir próximo, tá? Do que ela dorme nos dias que tem compromisso no dia seguinte. Entendeu aqui por quê, né? Porque senão ela acaba desestabilizando. Tudo para a criança ainda, porque ela está amadurecendo, é fonte de instabilidade. Então, é por isso que a gente precisa estar atento, né, para essas coisas e não mudar ali muito a hora dela dormir, tá bom? Então, uma outra coisa importante também, a terceira dica é: faça da hora anterior à ida para a cama um horário tranquilo e calmo. Isso aqui é uma recomendação da própria Academia Americana de Pediatria. Isso é tão óbvio, né? Isso é tão claro quanto a água, tão cristalino quanto a água, né? É muito difícil a gente, né? Mas olha só, para a gente adormecer, a gente precisa, na verdade, relaxar nossa musculatura, a gente precisa alcançar um certo padrão de onda cerebral, a gente precisa ter, né, nosso pensamento tranquilo, né, o ambiente estável, etc, etc. Se nas horas que antecedem o sono, a gente polvilha essas horas, a gente enche essas horas de gritos, de ameaças, de terror, etc, etc, vai ser mais difícil para a criança dormir. Isso é importante a gente saber, mas o problema é geral nosso, porque a gente já está cansado também, a gente já está impaciente, a gente já está no final do dia, né? E a gente também quer que aquilo acabe logo, a gente quer que a criança vá dormir logo. Esse é um princípio interessante. Quanto mais a gente está próximo a chegar de um objetivo, mais ansioso a gente fica. Que é uma coisa interessante. Quanto mais a gente está próximo a alcançar um objetivo, mais ansioso a gente fica. E veja, a gente passou um dia inteiro com o nosso filho, a gente está ali muitas horas com o nosso filho, com a criança que a gente cuida, e quando vai chegar, e a gente também precisa fazer nossas coisas, a gente precisa de repente almoçar, a gente precisa jantar, a gente precisa tomar banho, a gente precisa entregar um trabalho, a gente precisa ficar com a nossa esposa, com o nosso marido. Então quando vai chegar no próximo da hora da criança dormir, que é a hora, no final das contas, que ela vai sossegar e que a gente vai poder fazer, que ela vai sumir de cena, entre aspas, a gente vai poder fazer as nossas coisas, né? Ela demora e a gente vai ficando mais ansioso. Então, quando ela vai chegando próximo à hora de dormir, a gente também
fica mais ansioso. E aí pode ser que a gente lance gritos, lance incômodos, lance um monte de coisas em cima da criança, né? Então, em geral, aqui vale a pena a gente observar primeiro o nosso padrão de paciência, né? Às vezes vale a pena a gente comer alguma coisa, né? Mais, então, assim, sei lá, a criança dorme e a gente só come depois que ela vai dormir, tá? Então pode ser que a gente esteja em jejum, ou a gente esteja muitas horas em jejum no período que antecede o sono da criança. Isso diminui a nossa paciência, né? O jejum prolongado ou não ter se alimentado diminui a paciência. Então imagina que a gente vai botar a criança para dormir, a gente estando com fome. É claro que essa hora vai ser uma hora de confusão, uma hora de guerra, uma hora de briga, né? Então, isso é importante a gente ter na cabeça também. Pode ser que a gente esteja perdendo a paciência, a gente pode estar perdendo o controle, porque a gente está com fome, a gente está cansado, né? Então aqui vale a pena a gente tomar posse de si, vale a pena aqui fazer o exercício da presença total, a gente observa o nosso corpo, a gente observa a nossa instalação corporal, de repente faz a contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1, e faz o que tem que fazer com calma, com tranquilidade, mesmo que a criança esteja agitada, mesmo que a criança esteja bagunçando, tá? Depois a gente vai pegar cada um desses pontos e ao longo desse ano a gente vai trabalhar cada um desses pontos com mais intensidade. Mas aqui eu já queria logo falar deles, porque eu sei que é um assunto que perturba, né, que preocupa muitos pais, o sono das crianças. E além de perturbar e preocupar muitos pais, eu sei que essa é uma questão que atrapalha mesmo a dinâmica da vida familiar. Às vezes, quando a criança não consegue adormecer sozinha, quando a criança ela ainda dorme na cama dos pais, a vida do casal, a vida da família acaba sendo prejudicada, né? Porque o sono dos pais fica prejudicado, porque a intimidade deles fica prejudicada também. Então, aqui vale a pena. Então, como é que eu faço? Se eu não grito, meu filho não dorme. Em geral, é o contrário, tá? Se você grita, ele tem mais dificuldade de dormir. Aí, no você acaba vencendo ele por cansaço. Então, sempre aposte em criar um ambiente de pouco barulho, né? Um ambiente no qual você fala num tom mais baixo com ele, né? Você fala num tom mais calmo, usando uma linguagem, uma expressão corporal mais contida também, tá? Isso pode ajudar muito no adormecimento das crianças. E a quarta dica aqui quarto princípio básico, diz o seguinte: não mande a criança dormir com fome. Tá? Então, também, é claro, botar a criança para dormir com fome vai fazer com que a criança acorde 1, 2 horas depois, né? Porque ela vai despertar porque ela está com fome. Então, um lanchinho leve, né? Então, sei lá, leite, alguma coisinha assim. Se você dá leite para a criança, pode ser que você não dê leite, mas enfim, um lanchinho, né? Uma ceia, né? Ela pode ajudar muito antes da criança dormir. Isso faz com que a criança possa pegar melhor no sono, tá bom? Então, isso ajuda bastante. Beleza, pessoal? Ótimo. A outra coisa é a seguinte: a quinta dica, o quinto princípio básico é: evite consumir produtos com cafeína pelo menos algumas horas antes de ir para a cama, tá? E que produtos são esses, né? Produtos que podem incluir cafeína: refrigerante, né? Café, chá, chocolate, tá bom? Então, às vezes, se na sobremesa da criança se você a criança jantou, a criança vai tomar alguma sobremesa ali e vai chocolate na sobremesa dela, isso pode atrapalhar o sono dela, tá? Ou se você dá Nescau, leite com todinho, leite com ovo maltinho para a criança dormir, isso também pode atrapalhar o sono dela, tá? E aí, às vezes pode não atrapalhar o sono imediatamente, pode não atrapalhar a indução do sono, pode ser que a criança não tenha problema em adormecer, tá? Mas ela pode acordar no meio da noite. Por quê? Porque, em geral, a cafeína que vai junto com o chocolate, ela está envelopada pela gordura do chocolate. E essa cafeína só vai ser liberada horas depois. Isso acontece com adulto também. Então, muitas vezes, quando a gente come chocolate antes de dormir, a gente não tem dificuldade para pegar no sono, como é com café direto. A gente tomar café, pode ser que a gente nem consiga dormir. Com chocolate é um pouco diferente. O chocolate, a gente, às vezes, até consegue dormir, mas a gente acorda, pode ser que a gente acorde no meio da noite, tá? Porque a cafeína vai sendo liberada logo depois, que ela está envelopada com a gordura. Então a gordura some, e depois a gente ingere, aí depois a gordura some e a cafeína é liberada, tá? E a gente tem um despertar ali no meio da noite. Então, tomar cuidado aí com a ingesta de chocolate, né? A ingesta de café é bem óbvia, né? Então, evitar. É difícil no nosso país ter criança que tome café antes de dormir, isso é mais comum em outros lugares do mundo, tá? E é assim que a gente tem que ficar atento a esse quinto princípio básico. E aqui, sobretudo, com chocolate, né? Então, todinho, Nescau, chocolate, etc. São coisas aí que podem atrapalhar o sono dos nossos filhos, tá bom? Das crianças que a gente está cuidando, beleza? A sexta dica é a seguinte: o sexto princípio básico é o seguinte: certifique-se de que o seu filho passe um tempo ao ar livre todos os dias, tá? Então, às vezes, as crianças ficam muito irritadiças, as crianças ficam mais incomodadas, as crianças ficam nervosas, as crianças ficam mais reativas, porque elas não têm um princípio, elas não têm um momento ali
no qual elas estão ao ar livre, né? Que elas estão podendo estar em contato com a natureza, que elas estão olhando para a amplitude do mundo, que elas estão conseguindo ter um contato com a beleza da natureza, que elas têm um contato com a grama, com a areia, tá? Isso acalma muito as crianças. Isso é muito útil para o desenvolvimento das crianças, tá? Então, é importante mesmo a gente estar atento a isso, né? E tentar garantir esses momentos que a criança tenha ao ar livre. Tem muitas histórias aqui que muitas famílias mudam aqui, que a gente ouve aqui no consultório, só com essa dica básica, assim, às vezes as crianças saem do colégio, vão do colégio para casa, da casa para casa, e não tem um período na pracinha, um período no parque, às vezes tem prédios, edifícios onde as crianças moram, né? Tem uma área de convivência ali, ao ar livre, que pode ajudar muito, né? Que pode ser muito útil para a criança, e às vezes a gente não usa esses, né? Esses lugares para que a criança possa se desenvolver, possa estar interagindo, tá? Então, a sexta dica básica é essa: certifique-se de que seu filho passe um tempo ao ar livre todos os dias. Porque isso acaba fazendo com que a criança espaireça, tá? A criança, ela fica mais relaxada, fica mais tranquila, tá? E ela acaba conseguindo dormir melhor, no final das contas. Esse momento, isso aqui é importante também a gente falar, esse momento no qual a criança vai estar em contato com o ar livre não precisa ser no momento imediatamente anterior ao adormecimento, tá? Pode ser em qualquer momento do dia. Isso é importante a gente saber também, tá bom? Então, a sétima dica básica, o princípio básico, a sétima dica é: mantenha o quarto do seu filho quieto e escuro. Isso é muito evidente, né? Mas às vezes a gente pode não ter, a gente pode esquecer disso, né? A gente pode, o quarto da criança, onde a criança dorme, pode ser um quarto, pode estar perto de área de circulação, né? O quarto onde a criança dorme pode ter uma fresta grande de luz que está vindo da rua. Então a gente, isso é uma coisa que passa batido, né? Pode ter uma série, ou então o quarto da criança pode ter aqueles displays, né, grandes do ar-condicionado, da luzinha da net, ou o diabo que for, e a criança pode não conseguir adormecer tão bem, justamente por causa disso, porque o quarto não está quieto e escuro. Isso é uma dica tão evidente quanto esquecida. Muitas vezes a gente não nota, a gente está cansado, a gente acha que isso não é um problema, a gente até às vezes acha que aquela luzinha pode ajudar a criança a dormir, né, e a gente acaba negligenciando isso. Mas vale a pena estar atento também, porque isso às vezes muda o padrão de sono da criança. O oitavo princípio básico é o seguinte: mantenha a temperatura do quarto da sua criança confortável, tá? Durante a noite. Em geral, menos de 24 graus é o ideal, tá? Então, às vezes, a criança não dorme, a criança não consegue pegar no sono porque tem uma oscilação de temperatura grande, ou porque está quente mesmo o quarto da criança, ou porque está muito frio, né? Então, a gente tem que ver. Isso é uma coisa também esquecida, né? Às vezes, tem que achar que a criança é mais friorenta que a gente embrulha a criança em um monte de roupa ali, e a criança, às vezes, acaba não conseguindo adormecer, acaba não conseguindo dormir. Então, tomar cuidado com isso, né? A menos que tenha, por algum motivo específico, uma recomendação oposta do pediatra da criança, o ideal é que a criança durma com uma roupa leve também, né? Em dias normais, né? Não em dias muito frios, isso é evidente. Mas em dias normais, a criança durma com uma roupa leve, tá? E a gente tem que deixar a temperatura do quarto próximo aos 22 graus, tá? Menos de 24 graus, certamente. A criança vai ter uma tendência a adormecer melhor, tá? Se a gente puder fazer isso, se tiver ar-condicionado disponível no quarto da criança, se a gente não tiver problema enfim, é o melhor aí pra gente fazer para garantir uma noite de sono mais tranquila para a criança, tá bom? O nono princípio básico, a gente já vai chegando aqui próximo ao 10º, né, próximo ao fim, é o seguinte: não use o quarto da criança para que ela fique de castigo ou para punições, né? Então aqui é uma coisa muito simples, isso aqui está no campo da memória afetiva. Então, se a criança se sente toda hora brigando com a criança, a gente usa o quarto da criança, né, para fazer punições ou para castigo, a criança vai tendo uma memória afetiva negativa do quarto. Então, ela vai ter dificuldade de adormecer. Ela vai fazer uma associação ali. Então, ela entra no quarto para ser punida. Lembra que criança é afetividade ainda? A criança ainda não tem o uso completo do intelecto, do conceito, etc, etc. Não consegue separar direito, né, o que é hora de dormir, o que não é hora de dormir, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Então, o que acontece é o seguinte: a criança entra no lugar e se ela tem uma memória afetiva, né, uma memória que está no afeto dela, uma lembrança negativa, ela não vai se inclinar para aquele lugar, ela vai declinar, ela vai se reclinar, ela vai sair, ela vai escapar daquele lugar que é o quarto dela, que é onde ela tem que ficar para dormir. Então, em geral, as punições, né, os castigos que têm a ver com o quarto da criança, a gente tem que ter muita sabedoria para usar, tem que tomar muito cuidado. Então, por exemplo, a criança precisa arrumar o quarto dela, a corda tem que dobrar o lençol, a corda tem que arrumar a cama, a gente tem que fazer isso com muita sabedoria, e não fazer com que aquilo seja um grande momento de estresse, uma grande luta, uma grande bagunça, tá? Então, a gente, em geral, vale a pena a gente chegar e ajudar, por exemplo, a criança a dobrar a roupinha, né, da cama, da roupa de cama, a cuidar das coisas ali com calma, com tranquilidade, tá bom? Então, tomar cuidado para não usar o quarto da criança
como meio de punição, e se a gente for ter que escolher um lugar para a criança ficar de castigo, caso vocês usem o castigo, né, como expediente educativo habitual, tentar não colocar a criança de castigo no quarto dela. Tenta usar outro lugar para colocar a criança de castigo, mas não no quarto dela, tá? Porque isso pode atrapalhar o sono da criança, beleza? O 10º princípio básico, né, para que a gente possa ter um sono da criança mais harmônico, com menos problema, com menos disputa, né, com menos confusão, é o seguinte: deixa a televisão fora do quarto da criança, tá? Então as crianças elas conseguem rapidamente desenvolver o mau hábito de precisar da televisão para adormecer, para pegar no sono. E é muito difícil a gente tirar esse mau hábito depois. Quero dizer o seguinte: quanto mais a criança é exposta a esse mau hábito, pior vai ficando para a gente poder tirar isso na vida futura. Tá? Então, muitas vezes a criança não consegue adormecer direito. Por quê? Porque ela adormece olhando para a televisão, mas aquele programa, aquele desenho, aquele filme, gerou nela uma emotividade que não é compatível com a hora do sono. Então, ela pode desligar por causa do cansaço, mas ela desligou, né? E por baixo dela, ela desligou, mas por baixo dela estava um movimento, por exemplo, de excitação, um movimento de medo, um movimento de euforia, etc, etc. Que era o que estava passando, que era o conteúdo da televisão. Então, provavelmente, essa criança vai despertar várias vezes ao longo da noite, tá bom? A televisão no quarto da criança é super importante por vários motivos. Esse é um deles, tá bom? Então, vale a pena a gente prestar atenção nisso, tá? Para que a gente possa garantir o sono das crianças. Esses são os 10 princípios básicos que eu queria falar para vocês. Eu acho que vale a pena pegar aí o papel, a caneta, para poder ficar atento e tomar nota de o que a gente está fazendo, o que a gente não está fazendo, tá bom? Porque muitas vezes a criança acaba não adormecendo por causa dessas coisas simples, né? Essas coisas básicas aí que vão acontecendo na nossa vida que a gente não presta atenção. Então, vamos ficar atento, vamos prestar atenção nessas coisas aí. E o ideal para mim hoje seria o seguinte: que vocês fossem deixando as dúvidas que vocês têm sobre cada um desses pontos, tá? Para que eu possa entender, né, em vocês o que pega, o que é mais difícil vocês fazerem, tá? E a gente vai trabalhando a partir daí cada um desses pontos que já está previsto para a gente trabalhar ao longo do próximo ano. Tá bom? Então, tô lendo aqui os comentários também hoje, mais uma vez aqui no meu celular, porque, de novo, não tá aparecendo os comentários aqui na página aqui onde eu tô fazendo a transmissão, no computador, tá? E a Giovana dando um testemunho aqui, falando que sempre ensinou o filho a dormir no escuro. Inclusive, ele reclama se tem claridade, ele dorme super bem. É isso aí, Giovana. Essa coisa de dormir no escuro é super importante, né? Às vezes a gente antecipa uma demanda da criança, a gente põe a luzinha, a gente põe uma coisinha, a gente fica com medo da criança acordar e esbarrar em algum lugar, ou a criança acordar e ter medo. O melhor para a criança é não ter luz, porque em geral a criança ela faz micro despertares ao longo da noite. A gente faz também. E aí, se a criança faz um pequeno despertar e tem uma luz acesa, ela em geral vai ter mais dificuldade de voltar a dormir. Se a luz está apagada, ela faz um micro despertar e volta a dormir, tá bom? Então, esse é um dos outros motivos que é importante a gente deixar a luz apagada, tá? A Luciana Barros também falando o seguinte, que ela vai para a rua todos os dias às 6, né? Então tem um tempo ali de ar livre com a criança, depois ela sobe às 7h30, toma banho, janta, etc. Realmente funciona, eles dormem muito bem, tá? E às 9 já estão todos dormindo. Muito bom, Luciana, dá um testemunho aqui, é verdade, tá? Isso é verdade, é importante mesmo. Ótimo, pessoal, todo mundo deixando aqui. Adelaide Dobler, perguntando se a música acalma. Então, Adelaide, essa é uma grande discussão, tá? Parece que não tem um consenso sobre esse assunto. O ruído branco, que é como a gente chama isso, né? Ele, às vezes, ele é importante quando, por exemplo, tinha uma mãe aqui em cima falando o seguinte, olha só, a Juliana falou o seguinte, olha só, moramos ao lado de uma avenida e percebo que isso prejudica demais o sono do meu filho mais novo. Ele tem 10 meses e acorda todo momento, né? Desde elas se mudaram para lá. Então, Juliana, nesse sentido que a Adelaide Dobler perguntou se a música acalma, a gente pode dar uma resposta aqui sim, que acalmaria. Por quê? Porque nesse caso, a música funcionaria como o que a gente chama de ruído branco. Quando tem um barulho lá fora, olha só a ideia, quando tem um barulho lá fora, né, da avenida, esse barulho é imprevisível, né? Buzina de carro, grito de não sei quem, a banca de jornal fechando, é um barulho que não dá para previsir, ele não está dentro de uma harmonia. Então, o nosso cérebro ele tende a não relaxar diante dessas realidades. As realidades de imprevisibilidade, né, quando o nosso cérebro está exposto a isso, a gente fica em alerta, tá? Porque ele não sabe se vai vir um barulho de ameaça. Ao passo que, se tem uma música previsível, uma música que tem harmonia, né, o nosso cérebro tende a acalmar. Por quê? Porque o padrão melódico, o padrão harmônico, ele vai acalmando o nosso cérebro, porque não tem grandes rupturas. Então, por isso tem que procurar a música direito também. Não pode ser músicas que tenham grande ruptura, tem que ser músicas calmas, né? As músicas de ninar, por exemplo, os lullabies, eles têm essa característica. São músicas que
padrão melódico, um padrão rítmico, né? Uma harmonia previsível, uma harmonia que acalma mesmo. Tá? Então, aí, nesse sentido, a música vai funcionar como a gente chama de ruído branco. Ela previne, né, o nosso cérebro de estar exposto a um ruído imprevisível. Ela está sempre exposta a um ruído previsível, tá? Que é o ruído da música. Agora, no caso de você dormir num lugar calmo, da criança estar dormindo num lugar calmo, lugar que não tem, não é assediado, lugar que não tem distratores externos lá fora, a música é dispensável, a gente não precisa. O ideal é que a criança consiga adormecer mesmo sem a música, assim é como a gente também. Tá bom, pessoal? Então é isso, a gente vai chegando aqui ao fim, tem um monte de perguntas, não deixem de fazer o que eu pedi. Vão colocando as dúvidas de vocês, os comentários, sugestões, essas coisas que funcionam em relação a cada um desses tópicos, para que a gente possa ir montando, né, as transmissões que vão ser relativas a cada um dos tópicos aí, de acordo com o que vocês precisam. Tá bom, pessoal? Então é isso, fiquem com Deus, um abraço, bom final de semana. Nos vemos sem falta na segunda-feira que vem, tá bom?